Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio de Los Brothers. E ao meu lado direito... Corta. Ele é o amado. Ele é o amado. É que eu não queria falar boa noite, mas... Não, então, corta já. Cara, não precisa... Cara, pode deixar... Pra deixar atemporal. O Lucas parecia agora aquelas mulheres apaixonadas, cara. Ele olhou pro Eliel e falou e fugiu o nome. Você começou a rir, eu ia falar, nossa, olha aqui. Com belo... Seja bem-vindo a mais um episódio de Los Brothers. E aqui ao meu lado direito, Eliel Santos. E aí, Lucas, beleza? E aí, Anderson, tamo juntos, vamos aí nessa longa caminhada, né? Estamos iniciando aí com o primeiro passo, e um primeiro passo, sim, de uma longa caminhada. Vamos pra cima. E aqui ao meu lado esquerdo, falo com ele, Doutor Anderson Cordeiro. É isso aí, Lucas. Esse ele é. Boa noite. Vamos lá. Mais Boa um noite. dia de debate, de história boa pra contar, de ideia boas. Vamos junto. Aqui a cobra fuma, o pau canta, né? A chapa esquenta, o caldo entorna. Aqui é tudo, filho. Manda ver aí, Lucas. Gente, e a gente tava conversando aqui nos bastidores e uma temática que a gente vai estar abordando hoje é por que coisas boas não são copiadas. Muitas das vezes elas realmente não são copiadas e poucas são copiadas. Léo, o que você tem para dizer sobre essa temática? Bem, Lucas, é um tema bastante abrangente, né? Várias situações aí no Brasil, no mundo, até dentro da nossa casa mesmo, a gente pode levar em consideração esse contexto aí mencionado. Por que as coisas boas não são copiadas? E eu quero dar ênfase aqui ao prefeito de Sorocaba, o prefeito Manga, que querendo ou não, tem executado excelente trabalho ali naquela cidade e sendo divulgado por meio da internet. E o que a gente se entristece é que, com tantos exemplos, às vezes, que ele dá, é tão difícil outros políticos ou outras cidades copiarem. E eu quero deixar aqui um pouco para vocês aí comentar, para que a gente esquente aqui os nossos motores, porque tem muita coisa para colocar na mesa sobre esse ponto aí, por que as coisas boas não são copiadas. E é legal, válido dizer também que ele deixa em aberto, né? Porque ele fala, se você quiser vir e ver como funciona, venha até Sorocaba. Sim. Ele marca o dia certinho, sim, o horário, para que as pessoas possam estar lá, outros políticos possam estar lá. E está aprendendo, né, com essa forma de se trabalhar, que há essa possibilidade. Sim. Tem pessoas, tem empreendedores, tem empresários aí nesse ramo que estão dispostos a ajudar, a contribuir, a fazer algo de diferente em prol ao todos, né? A todas as pessoas, e não a um grupo seleto e exclusivo. Doutor Anderson, o que você tem a dizer sobre essa temática aí? Muito interessante o tema abordado, ainda que eu sou da questão do contraditório. Vocês vão me colocar no contraditório. Vale aquele ser do contra. Vamos começar com briga aí, você tá vendo, né? Porque eu já tenho uma vista diferente. Eu sou de uma frase de que nada se cria, tudo se copia. Até mesmo porque nós somos, como país, por exemplo, nós somos um bebê perto de outras culturas, outros países que vêm muito antes de nós. Tratando também hoje da questão global, da globalização, poxa, tem até as pessoas que já chamam influencer em si, né? Então tem sempre gente vendendo ideia, hoje se vê muito na internet pessoas vendendo-se ideias, até o próprio político que aqui foi citado. Mas realmente ainda existe campo para se observar, para se copiar, tanto na política, na economia. Tenho que pôr certo que a terceira maior potência econômica do varejo do Brasil é uma empresa de capital fechado e com uma grande promissão, sempre crescendo bastante. É um modelo de negócio que deu certo e que poucos conseguem observar. Eu acompanhei um dos principais executivos da empresa dizendo, poxa, eu nem tenho medo de falar
qual é a nossa receita, porque bem sei que as pessoas, elas é como se tivessem a preguiça de seguir esse tipo de modelo, ou mesmo vendo que numa empresa deu certo, não acreditam. Então tem algumas concepções que nós seguimos realmente, mas tem muita coisa que ao decorrer, eu vou voltar a palavra para vocês se vocês quiserem exemplo, mas tem muita coisa dentro do nosso país que realmente é uma cópia melhorada ou piorada, mas é uma cópia. Levando em consideração e essa afirmativa do nosso amigo Anderson, o que eu fico sempre pensando é que no Brasil, principalmente, parece que o que dá mais ênfase aqui é quando alguma coisa dá errado, né? Tipo, acho que as pessoas ficam sempre na expectativa, né, Lucas? Olhando para ver, tipo assim, eu quero ver se isso vai dar certo. E às vezes alguém está tentando copiar alguma coisa, um exemplo é o nosso programa aqui, né? Esse podcast. Quantos outros podcasts não existem? Mas a intenção nossa é justamente isso, é ver algo que é bom e tentar tipo, se alinhar naquilo. Quando a gente leva em consideração esse tema aí é porque nós falamos a respeito de um prefeito e hoje nós moramos numa cidade em que anteriormente a gestão desse prefeito foi extraordinariamente fantástica, né? Muitas pessoas ficaram felizes pelas coisas que estavam acontecendo. Até ressalto aqui, né? Nosso amigo Anderson teve essa participação também lá e conseguiu acompanhar muitas coisas. E por essa confiança que a gente acabou tipo assim, depositando nele, a gente o elegeu novamente. E está sendo decepcionante. E aí eu fico imaginando, será que esse cara não assiste? Será que esse cara não vê um vídeo na internet? Será que, tipo assim, ele não tem contato com outros prefeitos para poder saber o mecanismo, a forma? E aí, tipo assim, quer, na realidade, copiar uma coisa, por ser prefeito também, mas as coisas que deveriam ser copiadas não se copia. E eu já estou começando a ficar chateado já, Lucas. Alguns temas realmente acabam deixando a gente, de certa forma, chateado até pelo potencial, né, que a cidade tem de se bem crescer. Lembrado, sim. A capacidade, a estrutura em si, mas a gente às vezes acaba não vendo isso em retorno, né? Dr. Anderson, o que você tem a acrescentar? Eu até coloco aqui, Anderson, aproveita também na sua fala aí, tipo assim, vê se você consegue fazer algum comparativo, né? Tipo na gestão anterior com essa gestão, para ver se você está enxergando alguma coisa boa aí ou desfavorável. Perfeitamente. Assim, eu vejo coisas que foram positivas, com certeza existem coisas positivas, mas eu ainda entendo que boa parte da política, ainda que entendendo que, do meu ponto de vista, que tudo se copia, os modelos mais antigos de política, a política de pão e circo desenvolvida em Roma. Né? E hoje, para mim, é uma política muito bem ainda feita, construída aqui, porque você vai ver várias pessoas postando aí nos seus, ou vários dos nossos políticos postando nos seus Instagrams ou em redes sociais alguns tipos de obra, ou se vê muito até em novelas, na verdade. Quando a coisa apertava, falava assim, constrói um chafariz. Essa é mais ou menos a ideia. Então, talvez seja uma política que nós vemos praças, avenidas principais pavimentadas, mas como que está a situação? Qual que é a real situação por trás de tudo isso? Poxa, eu vejo algumas perdas significativas. Outro dia nós tivemos problema com questão dos nossos mortos, com questão de IML, que é uma questão, poxa, absurda. Se precisar fazer uma perícia, um exame, teria que se dirigir a cidades longas que têm custos altos em si. Agora com mais um atributo de que nós estamos fazendo reforma e nós estamos sem posto do INSS, poxa, num momento tão difícil que as pessoas estão precisando recorrer ao INSS, porque agora que desfragou essa questão de um grande golpe que afrontou a vida de principalmente pessoas mais necessitadas, que são os idosos, que precisam de acessibilidade. Sim. Aí nós não temos um posto ao qual eles possam recorrer. Até mesmo a concepção, outro dia eu ouvi falar de turismo, nossa, nós temos um grande potencial de turismo, trouxeram tal coisa aqui, tal pessoa aqui para gravar tal situação, mas poxa vida, nós perdemos até mesmo a nossa rodoviária, não temos nenhuma rodoviária para dizer que é nossa. É lamentável isso.
Sem contar em si que, se fosse dizer da concepção de segurança pública do município, é absurdo. Se você deixar a sua casa vazia durante um espaço de 5 dias, dificilmente você encontra alguma coisa depois dentro dela. O seu estabelecimento, você tem que colocar um grande sistema de segurança, tem que colocar o segurança patrimonial também para estar rodando, sistema de câmera, etc e tal. E outro dia eu vi uma pessoa falando um absurdo. Falou assim, mas entraram porque a casa está vazia. Poxa, está vazia, mas é minha. Agora É não pode sua. mais a casa ficar vazia. Não posso né? deixar a casa. Não, vou viajar. Esquisito Vou isso. viajar. Viajar, você tem que colocar um segurança lá para pegar e ficar. Assim, nós temos algumas cidades fora do país, tem um grande desenvolvimento, se não me engano, na China, que para uma cidade do tamanho da nossa cabia, que é um sistema muito mais de monitoramento, né? Aumentar essa concepção de monitoramento, todas as ruas com câmeras integradas, até mesmo a câmera do município pode ser integrada a câmeras particulares, etc. e tal, e se fortalecer o sistema de segurança pública. Mas tem muito para se melhorar e tem muita ideia para se copiar ainda assim. Ainda que nós copiamos muito, Eliel, tem muito para se copiar ainda. Eu continuo, né, enfatizando ainda, você que está nos assistindo aí, aproveita, teste o seu comentário, né, a respeito disso, o que você acha dessa afirmativa, porque as coisas boas não são copiadas, né, dê algum exemplo para nós, sendo na linha, na realidade, de acordo com a gente, ou talvez numa linha que é contraditória também. A gente está pronto aqui justamente a ler o seu comentário e, de repente, quem sabe, né, abordar também aí a sua resposta ou a sua tese, né, em um dos nossos podcasts aqui. Quando eu falo isso é porque a gente sabe, né, que até as cidades próximas da gente às vezes dá exemplos tão significativos, né, mas é difícil, rapaz, eu não sei, que a pessoa fica cega e não consegue enxergar uma melhora. E aí vem com a conversa dizendo que talvez a cidade não comporta, ou talvez o município não está apto para aquilo, mas existe tantos mecanismos que se dá. Esse último que nosso amigo Anderson falou, que é a respeito de monitoramento. Nossa, hoje com tanta tecnologia avançada, né, ainda tem por... Assim, gente, é só um comentário. Como eu posso dizer assim, blitz na cidade. E às vezes escolhe-se horários justamente difíceis demais para ser executada uma blitz. E aí atrapalha tudo. Tudo bem, é para poder prevenir o crime, mas, puxa vida, quantas pessoas estão ali que não têm esse envolvimento? E aí perde um tempo, na realidade. Por quê? Porque alguém está fazendo uma blitz. Mas, Eliel, o que você faria? Aí eu pego a tese. Bem, se na realidade existe um monitoramento, imagine se nossa cidade fosse toda monitorada, com essas câmeras inteligentes. Meu Deus, quantas pessoas seriam pegas? Um carro que passaria lá já saberia se ele estava com o documento atrasado. E aí, uma afirmativa só. Eu espero que, quem sabe, essa história não seja copiada. Mandava uma notificação para o proprietário, 30 dias para regularização. Findou os 30 dias, isso não aconteceu, aí sim, né, fazia a apreensão do veículo, ou tomavam outras atitudes cabíveis. Mas eu não sei, gente. Eu fico sempre ainda pensativo com relação a isso. O que você diz aí, Lucas? Eu já vou um pouco na contramão do pensamento de vocês dois, porque se... Dos dois? O cara tá tirando aqui, gente. Não, exatamente. Vocês estão a favor Anderson, já aproveita aí, já faz Vocês estão a favor Vocês estão a favor de um monitoramento. Pô, se o Estado, se o município ele já falha na educação, se ele já falha na proteção, o que vai me garantir uma cidade cheia de câmera vai melhorar a algum ponto? Bem, na realidade, Lucas, tudo bem, mas o que a gente está colocando aqui em evidência, talvez já se irá funcionar, ou como será. O que a gente está dizendo é que essas coisas deveriam ser copiadas. E, tanto para a estruturação desse mecanismo aí, ou dessa forma, também se copiar o funcionamento. Se numa cidade, na realidade, deu certo, por que aqui não pode dar? As pessoas podem alegar, mas essa é uma outra cidade, é uma outra história, é um outro contexto. Gente, tudo pode se ajustar, e eu acho que nesses ajustes a gente consegue, na realidade, ter melhoras. Exemplo, né? Eu até às vezes falo demais, exemplo, por exemplo,
para que a gente tenha um som plausível, tipo, existem vários microfones, na realidade, para a captação da nossa voz. E existem microfones que são mais simples, outros mais sofisticados. E aí, dependendo daquilo que você quer mostrar ou demonstrar, você vai correr por este caminho. Então, eu acho que tudo tem essa pegada aí. E vai falando aí, gente, porque deixa eu respirar aqui. Então, não sou contra a tecnologia. Na verdade, sou muito a favor. Mas a gente está vendo atualmente, né, uma cortina de fumaça que jogaram para tampar em relação ao INSS. Foi falado Então, do INSS, já pega isso agora a gente também. Se a gente dá essa liberdade, essa autonomia para que o governo tenha mais esse acesso em relação à nossa privacidade, por assim dizer, quem vai controlar eles? Quem que vai auditar? Quem que vai me garantir que realmente aquilo ali tá dentro do parâmetro da lei e não beneficiando A, B ou C? Doutor, gostaria de ouvir. Ô Lucas, o povo, isso aí, olha, nessa ótica, é um ponto de vista seu, né? O Lucas, ele trouxe, e nós até discutíamos antes de dar início ao podcast aqui nos bastidores, de que uma forma que nem eu mesmo não tinha olhado com esse olhar crítico a respeito de que explodiu uma grande bomba, que foi o escândalo do INSS, as fraudes de descontos indevidos ali sobre benefícios e aposentadorias. E quando muito se discutia sobre isso, que era algo que poderia ser negativo, surge uma história envolvendo a maior paixão brasileira, que era o futebol e a cor da camisa da seleção brasileira. E aí todo mundo começa, ou vários meios de comunicação, Mudaram o foco, principalmente a internet. E o Lucas, ele falou, poxa, eu tenho isso como uma cortina de fumaça que foi lançada para desviar o foco de algo que era bastante importante. É complexo se dizer, eu penso de que poderia não ter sido, até mesmo porque o próprio presidente da República, ele traz novamente o tema à tona quando ele faz o desligamento do ministro, de quem cuidava desta instituição tão séria de que é o INSS, e as medidas estão sendo tomadas, né? Eu penso de que, primeiramente, algo que é plausível é quando se vê, é quando se desmascara. O ruim quando tudo está muito perfeito. Eu penso que aí sim, mas no momento em que consegue se enxergar fraudes, consegue se enxergar desvios de conduta e tiram essas pessoas, movimentam essas pessoas, no mínimo, o mínimo de que tem que se fazer realmente são investigações, está sempre observando cada parte do governo e procurar minimizar ao máximo essa concepção de problemas. Então, na verdade, é porque eu não via, realmente eu não tinha tido essa vista, essa ótica tão crítica, não tinha tido crítica, ainda que minha ótica é bem crítica, eu não tinha tido quanto esse fator, viu, Lucas? Eu voltando novamente, gente, tipo assim, realmente foram levantadas essas questões aqui, e se a gente até pensar um pouquinho mais, fica ainda mais chateado, porque é muito difícil, na realidade, essas coisas acontecerem e não ter, tipo assim, uma medida de devolução ou talvez de prestação de conta com aqueles que foram defraudados, né? Então, tipo assim, deixa, e aí vai tipo criando algumas outras formulações, talvez porque o camarada recebeu dinheiro em partes, mas eu não quero entrar nesse detalhe até então, porque tipo assim, isso dá muito pano para manga. Mas o que eu quero evidenciar é que tipo, como nós mencionamos, eu comecei falando a respeito do manga, trouxe um exemplo aqui da nossa cidade, aqui em Mogi Guaçu, né? E enfatizando, até desculpa aí, amigos, né? Tipo assim, eu talvez desfocando um pouquinho esse leque aqui, né? Mas voltar de novo, tipo, anteriormente, na gestão passada, nós tínhamos asfaltos, ruas asfaltadas, embora, tipo assim, me deixou alguma coisa meio preocupante. Por quê? Porque, de repente, eu asfalto uma via aqui e eu esqueço, na realidade, que no bairro existem outras ruas. E aí, tipo, olho para uma situação e menosprezo outra. Então, que tipo de serviço é esse?
Que tipo de gestão é essa que não consegue, na realidade, fazer um cálculo para finalizar um bairro por completo? Então, é um benefício que até então acha que é benefício e aí se torna como se uma cortina de fumaça jogando aos nossos olhos, tipo assim, não, mas eu asfaltei a avenida tal, tá, peraí. E as outras? Volto de novo. Existem cidades que são exemplos para nós. E por que as coisas boas não são copiadas? É constrangedor demais. Você pode apontar para mim e dizer assim, Elião, então quer dizer que você é uma pessoa fenomenal 100%? Não, realmente. Se você conviver comigo durante uma semana, possa ser que você veja algumas coisas que você vai dizer, caramba, Elião, não sabia que você tinha isso, não sabia que você era desse jeito. Como também você vai ver outras qualidades e dizer assim, caramba, Eliel, você me surpreendeu com isso. Então, a minha vida, querendo ou não, tipo assim, é uma continuidade de busca de melhora. E se a gente faz isso para benefício nosso, por que não? Cidade, estado, país, né, e outras situações que... segue aí, gente, porque eu tô bravo. Eu acredito num crescimento, né? Mas um crescimento a partir do momento que ele é compartilhado. Porque se você tem um comércio na Sim, cidade... isso é muito bom. Compartilhado, isso é bom. Se você tem não estou querendo dizer que o seu comércio ele vai ser compartilhado com outros donos. Não é isso. Mas você tem um comércio na cidade. Você tem um tempo de estruturação, sabe? Você tem um tempo de maturação Sim. em relação ali ao seu empreendimento. Sim. E depois vir... porque quem tem o seu comércio sabe todas as taxas, os impostos, os tributos que há necessidade de ser pago, entendeu? Mas qual é o retorno que eu estou tendo disso? Estou tendo proteção? Ou eu tenho que investir em um sistema de segurança, de alarme, de câmera? Sabe? São esses detalhes que eu fico pensando. Poxa, por que essa discrepância de uma gestão para uma outra gestão sendo uma continuidade? Sim. Se o povo acreditou no trabalho e agora parece que está tão longe daquilo que havia se implantado, aquilo que se havia começado. E eu quero até direcionar essa resposta aí para o Anderson e acrescentar, Anderson, tipo assim, como pode, na sua visão, isso acontecer? De repente uma gestão flui de uma forma fantástica e aí na gestão seguinte, tudo venha, tipo assim, a piorar, ou regredir, retroceder. O que você diz com relação a isso? Você que viveu, querendo ou não, um bom tempo lá entre esse povo. E uma das nossas formações também, que é gestão pública, algo que nós temos um grande carinho também. E já até se diz, né? Gestão é gerir. E gerir não é fácil. Gerir uma empresa já não é fácil, quanto mais gerir um município. É bem difícil mesmo. Então, os primeiros 4 anos ali de governo, ele já começa um pouco o desafio, que você pega aquela continuação, às vezes você pega também já um déficit financeiro em si, etc. e tal. Sim. E você tem um grande esforço para conhecer como está, para ajustar e para começar a fazer crescer, tanto na concepção de alianças, quanto começar a fazer crescer. Começa uma preocupação, acredito que principalmente no final de governo, tem aquela preocupação em si a respeito da sua próxima candidatura, né? E candidatura no Brasil, ela não é barata. A política do Brasil, ela é muito cara. E a política do Brasil também, no que eu critico, às vezes o conchavo político, isso é triste. Ele é um grande prejuízo. Você é necessário fazer, e até alguns que falam que não vão fazer alguns tipos de aliança, acabam fazendo aliança e depois acabam tendo uma obrigação com quem não deveria. E aí tem que cumprir aquele conchavo político, aquela obrigação, nomeando, ou colocando, ou desviando, etc. e tal. Tem a questão também dos próprios gastos, os gastos dentro do próprio governo. Às vezes você vai gastar demais para se promover, para se reeleger. E aí depois, se você ganha, você pode ter alguns anos, ou os primeiros anos da sua candidatura ali, às vezes até mesmo com o caixa
em déficit mesmo. Então, às vezes, você já não tem, pode perder algum tipo de aliança também, apoio, etc. e tal. Mas eu penso que nós tínhamos um período muito bom. Esses 2 primeiros anos seriam 2 bons anos para conseguir governar, porque nós estamos em ano eleitoral. Nós já estamos em anos eleitorais. Todo mundo já está fazendo as suas correrias para se alcançar espaço. Então já tem políticos do ano eleitoral, que no ano que vem nós temos as eleições presidenciais, nós voltamos para o Senado, para deputados e para o presidente da República e para o governador do estado. Então, na verdade, tem alguns cargos que eles já tem políticos que já estão correndo para que eu conquiste. Por exemplo, eu posso agora ir bater na porta de deputados para conseguir aliança e falar assim, olha, lá no nosso município nós vamos conseguir garantir votos para você, porque nós vamos deixar muito claro que essa verba foi conquistada através de você. Era um bom momento, porque ele vai estar interessado. Sim. Tem alguém querendo Senado lá, por exemplo, olha, nosso município pode te apoiar no Senado, mas nós precisamos também de um apoio seu. Mostra a sua cara lá no nosso município. Então, esses 2 anos, esse ano e ainda o início do próximo ano, nós conseguiríamos bater em bastante porta para conseguir verbas e conseguir avançar em várias áreas do nosso município. Uma das coisas bem constrangedoras, tipo, acho que muita gente sofreu na realidade essa situação aí. Uma das coisas já complicadas, que salários na realidade foram aumentados. E aí, tipo assim, puxa vida, mas por que tão de imediato? Se na gestão anterior nós conseguimos sobreviver na realidade com o salário que ganhávamos, por que um ajuste tão alto? Isso já é ruim demais. E aí depois, se não bastasse, tipo aos IPTUs aqui da cidade, eu residia anteriormente num bairro chamado Jatobazeiro e eu ouvi relatos de moradores lá. Estou sabendo dessa história aí. Que o IPTU subiu. Olha, estratosfericamente. E nós temos representante dentre os vereadores que conseguiu se eleger sobre promessa de trazer melhorias para esses bairros. Bem lembrado, Anderson, né? Tipo, e na verdade o que teve foi piora. Uma piora. Olha só, uma outra situação, além dessa do IPTU que nós comentamos, realmente. Olha, houve um candidato, na realidade, que se aproximou de vários bairros aí, né? E, fazendo uma aliança para poder, trazer uma documentação real para quem não tinha uma documentação plausível ainda na sua chácara, mas aí o que acontece? Mas aí o que acontece? Passou a política e, todo mundo pianinho, ninguém fala mais nada, e todas as vezes que no grupo onde estava inserido é levado a questão de como está a situação, ninguém se coloca à disposição para responder. Então, o que se dá a entender a gente é que o que era para ser copiado de extraordinário, de bom, não. O que foi copiado foi o quê? Foi aquilo que favorece a eles. Eu acho que isso eles aprendem de uma forma tão rápida, rapaz. Né? Aumentar tudo para benefício meu, distorcer para benefício meu, dificultar para benefício meu. Essas coisas eles aprendem rapidinho. Mas ninguém se dispõe de sair da cidade, ir numa outra cidade, para aprender, na realidade, como funcionou lá, que diretrizes tiveram lá, para poder trazer para nós. A nossa cidade é uma cidade tão excepcional, mas não tem eu esqueci a palavra agora, me lembra aí, amigos. Não é hotel, é quase da mesma linha de hotel, né? Eu sempre ando por alguns aí, eu acabei esquecendo do nome. Daqui a alguns instantes eu lembro, né? Não se tem nenhum resort aqui na nossa cidade. Ele mas comportaria, lógico que comportaria. Essa gama aqui compartilhada que o nosso amigo Luca falou, eu acho isso interessante. Porque imagine se nós tivéssemos aqui um resort. Querendo ou não, os comércios seriam beneficiados, né? Os valores que seriam investidos aqui seriam beneficiados. Ou não seria como a cidade de Ubatuba, né? Porque, anteriormente não se cobrava taxa para entrar lá. Agora cobra. Você não pode ter um carro grande, uma van, porque o seu preço é cobrado diferente. Então, aí você sai, na realidade, já paga para entrar na cidade. Aí você chega na praia, quando chega lá, tem alguém que se julga, na realidade, dono daquele espaço. E para você estacionar o carro lá, você tem que pagar. Vamos lá. Mas isso a gente já tem. Por que as coisas boas não são copiadas? A gente tem aqui a Zona Azul.
Não, o nosso Não, aqui em Mogi Guaçu, nosso- ainda bem que não tem. Pera aí que eu né? tenho uma rede tag, Tá, tem uma no rede centro não tag, tem uma mais? hashtag. Não Não renovaram, funciona mais? não funciona mais. Ainda bem que o prefeito teve essa linha, é. porque isso Ele era é um roubo. Não faz sentido você olha parar só, na sim. rua E se pagar. Então, resort no Guaçu. E vamos lá. Ideia boa sendo copiada. Hashtag Lady Gaga no Mogi Guaçu. Né? Tipo assim, tudo bem, a gente está rindo agora, mas poderia ser um mecanismo viável? Poderia sim, porque se você tivesse uma estrutura... Nós temos, na realidade, para você ver que é tão magnífico isso, nós temos um autódromo aqui em Mogi Guaçu. Eu ainda não tive o privilégio de poder ir assistir uma corrida lá, mas eu estou me ajustando justamente para ir assistir, que é muito bonito lá. Eu já vi vídeos, na realidade, serem feitos lá, passei em frente ao autódromo, mas nunca cheguei dentro dele. Então, imagine, tipo, olha quantas coisas, na realidade, se encaixariam. haveria hotéis para comportar uma hospedagem Meu Deus. para esse público que está vindo. Então, né, essa é a pegada. Para que eu traga um melhoramento, um ampliamento na minha cidade, para que eu faça a minha cidade ser vislumbrada em outros lugares. Gente, volto de novo. Por quê? Você que está do outro lado, me responda. Por que as coisas boas não são copiadas? Vamos para cima. Fala alguma coisa aí. Alguma. Eu já estou ficando... O cara tá tirando, gente. Gente, assim, na minha linha de pensamento, mais uma vez, se dizendo que eu acredito plenamente de que, na verdade, tem muitas ideias que são copiadas. Eu penso que a maior ideia de todas deixada para a humanidade foi a ideia do cristianismo, a ideia de Cristo Jesus. E quando eu olho para essa ideia deixada por Cristo Jesus e olho para o que se tornou, em parte, o Evangelho hoje, eu vejo que, na verdade, o homem ele procura copiar, mas ele desvia o foco original da coisa quando ele consegue olhar para dentro de si mesmo, com ganância, com um olhar mais para dentro de si, ao invés de olhar o universo, olhar o próximo. Então, o principal prejuízo nosso é o egoísmo. Não tem como não falar de cópia. Tudo realmente no nosso país, desde a nossa Constituição, que ela segue algumas outras constituições, no nosso modelo de educação, por mais que muito se fala da educação de Paulo Freire, que as pessoas são muito críticas, mas a nossa educação vem muito da concepção dos Estados Unidos da América. Na questão de universidades, nós seguimos muito a Universidade de Coimbra, nós seguimos universidades francesas. Então, em todas as áreas da nossa sociedade, todas as áreas do Brasil, nós começamos a seguir. Se nós olharmos as emissoras de TV, elas seguem, até programas mesmo, são cópias de programas, boa parte americanizados, etc. e tal, porque estamos sempre copiando em boas partes, mas talvez algumas outras coisas não copiem, porque o principal erro do ser humano é que, será se aquilo ali vai me trazer, qual é o benefício que vai trazer assim? Sim, Lucas, segue aí que eu estou pensando aqui, porque tipo... Vai falando aí, porque eu tenho uma coisa aqui para poder confrontar o meu parça ali, o Anderson. Pode confrontar. Segue. Você como doutor, estudado, né, letrado em direito, eu diria para você e para você que está nos ouvindo também, que assim, gente, volto a dizer, não sou contra a tecnologia, não sou contra a televisão, muito pelo contrário, só que a gente precisa entender que cabe a nós, individualmente, buscar alguns conhecimentos. Porque a gente tem aí programas, como você bem citou, muitos programas são copiados, são trazidos de fora. E, na minha visão, não estou dizendo que isso é verdade absoluta, mas isso é massa de manobra, entendeu? Eu deixar uma grande quantidade de pessoas alienadas assistindo ali a minha emissora. Eu tenho uma casa com algumas pessoas ali dentro e eu tô mais interessado em saber o que fulana falou de fulana, qual é o defeito de fulano, do que assim a essência na realidade real. Eu ir procurar, por exemplo, ter o entendimento de fazer a minha declaração do imposto de renda, eu procurar entender sobre previdência privada,
eu procurar entender o que é um ativo, o que é um passivo, entendeu? Ah, isso aí eu sei. Não é nesse sentido. Um ativo Não, e um passivo. Não. É o que eu quero dizer é em investimento. Em investimentos. No sentido de... Se você compra um carro para passeio, ele é um passivo. Se você compra um carro para trabalho, ele se torna um ativo. Olha para você ver como é que é a sutil, mas é uma diferença muito grande. Sim. Gente, estou dizendo para você não comprar seu carro novo, não ter o seu... melhorar o conforto para sua família em viagem. Não, lembrando, não é isso. cuidado com que você, com esse conselho do Lucas, porque ele é dono de uma das principais empresas de Uber aí da cidade. Então, o cara fala, não compra o carro, não compra o carro. Aí você vê a empresa, os carros da empresa dele passando aí. Ao contrário, eu sou a favor. Se você tem condição, compre sim um carro, forneça um melhor conforto, qualidade para você, para sua família, para os seus ali. Mas eu preciso olhar e entender o meu momento. Será que eu tô dormindo num colchão bom? Será que eu tô indo no mercado ou eu tô tendo que escolher o que eu preciso comprar porque eu troquei de carro e agora eu não consigo manter as outras coisas? Tem gente que paga aluguel. Deixa eu colocar fogo. Pode falar. Eu vou colocar fogo nessa história aí. Se vamos lá, o nosso amigo Eliel trouxe, nós puxamos muito para a questão política, mas agora, quando o Lucas traz essa concepção da economia, tal, eu vou jogar aquela bomba assim, de um retrato que eu vi esses dias numa rede social. Eu vi uma casa muito chique, muito bonita, o Lucas falando da sua condição tal, e tratou dessa concepção de carro. E a foto de baixo... tava um barraco mesmo assim de madeira, não fazendo o desprezo de onde que nós viemos. Sim. Mas havia um barraco de madeira e na garagem do barraco de madeira havia uma Land Rover, né? Aí no de cima estava quando a motivação ali e as ideias são da mulher, deixando a mulher administrar. E embaixo é a mente do homem, o pensamento da mulher em cima, o pensamento do homem. Como se dissesse que se fosse depender do homem, ele deixava todas as coisas de lado e bastava para ele andar com uma nave, vamos dizer assim, né? E a mulher sempre com aquele pensamento construtivo de habitar melhor, de viver melhor, de etc e tal. Num todo, né? Exato. Então, se nós temos esse debate em si, meu nobre Eliel, de que por que as ideias boas não são copiadas, nós temos, então, poderíamos dizer, um machismo dentro de nós, ou um machismo institucional, vamos dizer assim, se fosse nosso país, para o homem, muitas das vezes, ou em grande quantidade de vezes, ele ter uma dificuldade de ouvir e a ideia que vem da mulher, ou acreditar uma ideia que vem da mulher em si? Então, só pensando nessa linha aí, gente, o que acontece? Querendo ou não, hoje, anteriormente tinha muito essa linha de machismo, né? O homem tem autonomia porque se criou um critério de que as mulheres tinham que ser submissas, embora essa ideia vinha, na realidade, baseada no cristianismo, e muitas mulheres, querendo ou não, sofreram muitas sanções justamente por causa da arrogância do homem, né? Da ignorância do homem. Vindo do cristianismo, vamos pôr uma vírgula aí. Na interpretação, na realidade, disso. Não que o cristianismo em si, na realidade, ensinou isso. Eu creio que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Mas foi bem lembrado isso porque poderia ser que você também tivesse imaginado nessa situação de o cristianismo induzir o homem a errar. Não necessariamente isso. Porque, querendo ou não, tipo assim... Quando eu vejo o plano de Deus para o homem, é de uma melhora contínua. Vamos lá, e eu volto de novo a repetir, gente. Ele continua sem entender o que eu quis dizer. Mas, infelizmente... Não, então, vamos pôr eu as estou cartas alinhando na mesa novamente aqui dizendo o seguinte... Para não passar a história de que o machismo nasceu por causa do cristianismo. Vamos lá, novamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu disse o seguinte, que, querendo ou não, vieram numa ideia baseada, na realidade, no cristianismo. Foi isso que eu mencionei. E aí, querendo ou não, o homem, na realidade, achou que toda mulher tinha que ser submissa e aí colocava encargos sobre ela, né, para poder massacrar.
Hoje nós aprendemos que, tipo assim, para ser homem, na realidade, homem não é aquele que coloca debaixo do pé, homem não é aquele que massacra, mas homem é aquele que apoia, homem é aquele que está do lado, homem é aquele que pensa em conjunto, homem é aquele que ama, é aquele que honra. Acho que isso é o verdadeiro homem. Mas isso também é um outro tipo de comentário. Mas aí o que acontece? Querendo ou não, hoje existe, Anderson, né? Hoje existe, na realidade, tipo assim, olha, uma situação que tem já complicado. Porque esse papel, na realidade, parece que está se invertendo. Criaram-se uma informação dizendo que o quê? Que a mulher tinha que ser uma mulher empoderada. Mas olha como é um negócio tão complicado, gente, porque no empoderamento em si, se copiasse de forma real, que é um empoderamento feminino, seria magnífico. Mas o que é que vieram trazendo em cima dessa palavra empoderamento? É a mulher dizer que ela não precisa mais do homem, que ela é independente, que ela consegue fazer tudo aquilo que vem na mente dela. Eita. E isso, mais uma vez, destrói a família, que é a base da sociedade. Então, gente, olha, eu sei que o Anderson falou a respeito que realmente tudo é copiado. Sim, todas as coisas são copiadas, mas o centro aqui da questão é por que em si as coisas boas não são copiadas. Porque às vezes, na realidade, faz-se uma cópia de algo, porém o conteúdo, o contexto daquilo é totalmente invertido. Então, é essa parte que é complicado, gente. O meu, ele é o mesmo assim, eu dou uma abertura realmente, eu falo que na maioria a maioria, eu até disse a questão de Constituição aqui, nós que somos da área do direito, sim. Eu falei que nós somos, em si, pegamos ideias de outros países, mas tem duas características do Brasil em si, da concepção constitucional do Brasil, que é o federalismo e a participação popular, que são duas características próprias, criações do Brasil, e tem muitas coisas que foram desenvolvidas aqui, nosso modelo criticado por muitos ainda, mas tido aí desenvolvido por Getúlio Vargas, a nossa CLT, ela é muito única também. Tinha uma questão que é que nós desvalorizamos muitas questões das coisas que nós temos, né? E que outros países às vezes até palpitam em copiar. Por exemplo, muito se criticou recentemente uma coisa que é brasileira, assim, muito se usado no Brasil, e que é a urna eletrônica, por exemplo. E, na verdade... esse é um ponto bem difícil na realidade, porque... vai falando antes. Porque houve, por exemplo, houve um enfraquecimento da urna eletrônica grande, ainda que alguns países enalteceram, mas eu participo, eu gosto de participar do processo eleitoral no máximo do que eu posso, e quando eu não estou envolvido diretamente ali na concepção da política, eu estou lá sendo voluntário como mesário, qualquer função ali que seja em contribuir diretamente com essa questão do processo eleitoral brasileiro, porque eu sou apaixonado por essas questões em si, e para mim a celeridade, a forma com que se dá, até mesmo a transparência é incrível, cara. Poucas horas depois mesmo a eleição presidencial, com um país tão vasto, tão imenso que é o território brasileiro, no mesmo dia da eleição, poucas horas de se finalizar. Se você entendesse um pouquinho de programação, você não defenderia tanto assim. Eu ia levar em consideração isso também, mas tudo bem, é um outro ponto. Eu não vou. São pensamentos aqui, na realidade. Somos amigos, mas às vezes o pensamento às vezes diverge um pouco. Mas um dia nós teremos que vir com bastante tempo, que na verdade. É porque quem vai criticar realmente vai criticar um sistema ligado a uma rede. E quem vai ser a favor é porque é a favor de um sistema que, por mais que um sistema de urna eletrônico, não necessariamente tão ligado e tão voltado à rede em si. E muito, muito realmente a parte de que se dá, de que se dá a parte de ligação muito difícil de violação. Mas se nós eu acreditaria nisso que você está falando se a hora que eu votasse saísse impresso. E mesmo assim, pode haver uma possibilidade, uma probabilidade. Sim. Mas votei e saí impresso ali os candidatos que eu votei.
Aí eu começaria... Quase sai, o Lucas, que na verdade toda a urna ela tem o seu o boletim interno da urna que na verdade ele é fixado quando acaba a votação, ele é fixado do lado de fora ali do local de eleição. Da zona eleitoral. E ela vem, o Lucas, totalmente lacrada, enquanto tá ali, na verdade, ela não tem... Mas a programação em si, eu posso fazer aparecer a sua foto, o seu número e computar, por exemplo, para mim. E hoje eu acho que... Programação um algoritmo interno. Não vamos entrar nesse mérito. Nessa seara. Sim. Nos lembre, na realidade, nos seus comentários aí, para que depois a gente volte a falar sobre isso. Que isso, querendo ou não, dá realmente muito pano para a manga. É uma posição, na realidade, do nosso amigo Anderson. Eu também penso um pouco meio divergente com relação a essa urna eletrônica, mas tudo bem. Eu não vou também entrar em detalhes aqui. O que eu volto de novo, para que não interfira na realidade da conclusão. Então, na verdade, vocês são a favor do papelzinho. Vocês acham que no papelzinho... seu pensamento, depois a gente fala. O papelzinho não se teria nenhum tipo de manipulação ou não tinha aquela questão de se achar urnas como se achava antes totalmente violadas, de chegar ou não chegar a quantidade, sei lá. Não necessariamente. As pessoas incorruptíveis, as pessoas incorruptíveis por trás das contagens quando feitam depois por mão e etc. e tal. Complexo, mesmo assim é bem complexo de poder se dizer. Não dá para desacreditar eu acredito realmente num sistema, porque não dá para desacreditar num sistema de que praticamente construiu a história de nosso país após os anos mais escuros dele. Nós viemos totalmente, e nós desacreditamos agora quando um candidato quando o país se dividiu e um candidato necessariamente não ganhou. Minha opinião não está pautada em nunca, cima... Mas nunca se falou. Talvez ela está influenciada. Talvez ela está influenciada sem você perceber. A minha formação, para quem não sabe, é engenharia de controle e automação. E talvez o vosso amigo aqui, o nosso nobre amigo, não sabe, mas eu fiz programação na faculdade. Eu sei que você fez. Então, assim, eu sei que há modos de se violar. Não estou dizendo que agora o voto impresso acabou com tipo assim, não vai ter mais violação, não vai ter mais distorção. Não é isso. Não é isso. Eu só estou colocando um outro ponto de vista. Mas você acha que quem desenvolveu foi leigo? E as pessoas que estão por trás, as pessoas que ficam no segurança lá, ele chamou gente, alguém que fez um cenário. Eu vou pedir, na realidade, para os dois aqui segurar, porque a nossa próxima pauta será justamente isso. E levanto nessa linha, tipo assim, por que as coisas boas não são copiadas? Porque, querendo ou não, tipo, pessoas criaram programações, né? Só que programações, na realidade, para ser executadas de formas extraordinárias. Mas aí o que acontece? Copia-se a programação, mas aí distorce para benefício próprio. E no Brasil, querendo ou não, gente, no Brasil, olha, eu vi um comentário hoje, eu não olhei profundamente, mas um artista chegou para entrar aqui no Brasil e pediu que todas as luzes do aeroporto fossem apagadas para poder ela passar, e aí fizeram isso em benefício. Que tipo de ordem é essa, né? Mas, gente, olha, nós estamos finalizando aqui, né, o nosso podcast, deixando aqui em aberto, porque eu acho que talvez ainda no próximo a gente ainda fale alguma coisa, dependendo do seu comentário aí, sobre por que as ideias boas não são copiadas. Queria falar aqui da hashtag manga. Da área de Mogi Guaçu, que foi revitalizada ali para as pessoas. Vamos concluir com esse pensamento, Lucas. Manda ver aí. Acho que vocês podem falar com mais propriedade que eu, né? O antigo pedalinho. Quem vocês conhecem, sabem como era, como está, e acredito que como poderia ficar se houvesse aí empresários, pessoas dispostas a fazer algo diferente ali naquele local. Você chegou a comentar sobre o resort, talvez teve um momento aqui, né, da gente ter achado um pouco engraçado, mas eu acredito que haveria também espaço, já que a gente tem um autódromo aqui, por que não linkar alguma coisa com a outra, perto da outra ali, aumentar as redes de hotéis, ter hotéis aqui com, né, para hospedar essas pessoas que estariam vindo para assistir essas corridas
e fortalecer o comércio aqui local. Sim, eu finalizando aqui, porque aqui depois o Anderson vai comentar sobre isso também. O governador de São Paulo, na realidade, tem esse mesmo projeto, esse tipo de pensamento, de compartilhar, de linkar, na realidade, uma cidade com outra, justamente para ter o quê? Um fluxo melhor, uma disposição melhor. O foco dele... Por isso que ele está construindo tanto pedágio. Na realidade, eu acho que, por um lado, tipo, isso é bem ruim, coisa de pedágio, isso é bem ruim. Porque... Isso é uma bitributação, né? É uma bitributação. Então, ele não está contribuindo. Isso é um lado tá muito ruim. Com o turismo. Agora, por outro lado, tipo assim, olha, eu faço na realidade um melhoramento, tipo, no deslocamento de uma cidade para outra. Isso ajuda demais, isso flui demais. Eu crio agora, tipo, algo grande que, embora não seja terminado no ano que vem, nem daqui a 2 anos, mas que daqui a 3 anos vai ficar pronto, em benefício do Estado. Então, essas coisas que deveriam ser copiadas, nessa linha que o Anderson colocou aqui, porque coloca pedágio, já é uma coisa que não é para ser copiada, porque não é uma coisa boa. O foco aqui é por que as coisas boas não são copiadas. Não, mas E isso, governador, isso é muito ruim. Mas né? o discurso deles, às vezes, tem um discurso que às vezes nos convence, que o discurso do próprio governador. Ele diz assim, você não quer andar numa via segura, numa via com um bom asfalto, com segurança... Então, mas você vai pagar uma taxinha mínima por isso, etc. e tal. A nossa discussão não é que nós não queremos, nós queremos, mas sem tributar. Sem tributo, sim. É uma bitributação. Exato, porque nós já somos tributados no próprio. Exatamente. Se eu utilizo as rodovias, o sinal de que a forma de tributar quem utiliza é quem tem carro. Se tem carro, você está pagando, que não é barato. E ainda entra na nossa crítica de novo, que aí, além do IPVA, não deveria, mas nós somos obrigados. Não deveríamos, mas somos obrigados. Aí nós já temos que pagar o seguro, que sai caro tanto quanto, que nós também temos que pagar para ter a segurança. Sim. Aí nós pagamos para não ter o carro, na verdade, sim, para não ter um grande prejuízo caso tenhamos o veículo subtraído, quer seja por violência ou sem a violência, mas ter o seu veículo subtraído. E aí nós sofremos novamente a tributação. A pessoa podia fazer uma lei, na verdade, que se nós tivéssemos o veículo subtraído, já que a segurança pública é dever do Estado, deveria repor. Você ter um seguro do próprio Estado, né? O próprio Estado. Olha só. Sim. Pelo espírito da lei, caberia. Porque então essas coisas aí. O carro sim, já foi tributado no meu salário. Sim. Aí eu sou pago, tá ali uma taxa em cima do valor do carro. Vou abastecer, pago mais tributação. Vou pagar um seguro, também tem tributação sobre imposto sobre serviço. Vou comprar um pneu, vou fazer alguma melhoria no meu carro, pago mais imposto, pago IPVA. Aí quando eu vou me locomover de um trajeto até outro, com quem que eu me deparo? Mais uma taxinha. Mais uma taxa. Então, essas coisas, gente, aí realmente, tipo assim, não são copiáveis. Eu sinto isso bastante, justamente para os caminhoneiros. Imagine, tipo, que tem que pagar pedágio, às vezes cobra-se um frete e às vezes a empresa já não consegue pagar o frete devido ao valor real que deve ser pago a ele e ainda tem que dispor de pagar um pedágio. Então, tudo isso é muito ruim. Essas coisas não se copiam. Como eu disse, por que as coisas boas não são copiadas? Eu finalizo aqui, aguardo aí o seu comentário, né? E tem mais, porque aqui, gente, o pano, tem muito pano ainda para essa manga. Desculpa aí, tá manga, bate de jargão, mas marca aí, hashtag Prefeito Manga. Eu falar nisso, descontraindo um pouco, e eu estou até balanceado para poder morar lá em Sorocaba. Ele estava tipo dando um valor para que quem quisesse fazer um investimento, né, lá, que fosse um microempreendedor. Rapaz, eu fiquei balanceado. Sim, rapaz. deu uma balanceada. Rapaz, opa. Você enviava, na realidade, o seu projeto, lá o seu pedido, né? E aí ele fazia um estudo, né? Se fosse viável, ele tipo emprestava o dinheiro para você e você conseguia abrir o seu negócio lá. Então, que maravilha. Isso é compartilhar ideias, isso é muito bom. Que maravilha. Então,
É o crescimento compartilhado. Sim. Quando eu toquei a respeito do Manga, o Manga, ele sofreu agora uma investigação da Polícia Federal, entre outros, né? E aí abre-se uma luz, né, em si. Ele já começou a demonstrar outras intenções políticas maiores e, poxa, é complexo, né? Será se, às vezes, tem pessoas que não fazem pelo medo em si? Às vezes o medo impede muitas pessoas de fazer muitas coisas. Tem pessoas que preferem ficar naquele espaço de onde quer. Né? Porque na verdade ali ela não é incomodada. Antes, quanto menos visto, menos incomodado. Porque às vezes pode surgir realmente uma perseguição, pode ser que tenha acontecido realmente, pode ser que seja uma concepção de perseguição política e etc e tal. Então é um mundo, é uma esfera dificílima, um campo minado para se trilhar, né? Mas nós precisamos de coragem, não podemos permitir com que o medo nos domine e vamos para cima. Não esqueça de comentar logo abaixo aí no vídeo, mas sempre comente com respeito ao próximo. A gente está aqui para trazer uma nova perspectiva, uma visão diferenciada talvez da sua, ou até mesmo semelhante àquilo que você pensa. Então, comente aí embaixo, envie para um amigo, assista de novo esse podcast e até breve. Eliel. É isso aí, gente. Tamo junto. Olha, obrigado mesmo. Lucas, valeu. Parceiraço, né? Tipo o Anderson também. Vira e mexe, a gente chora o bambu aí na jogatina lá no videogame. Então, que essa parceria nossa aí continue por muito, muito tempo. E valeu, gente. Nossa parceria aqui, nossa parceria com você aí. Valeu. Tchau. Anderson. É isso aí, gente. Legal, brigadão. Mais uma vez, obrigado, Eliel, o amado. Obrigado, Lucão. Lucão, um mestre em várias áreas, gente. Um mestre em várias áreas. Eu coloquei aquela pimentinha aqui pra gente divergir, mas é um camarada que eu respeito demais mesmo, porque nos ensina demais, nos ensina a investir, nos ensina em várias outras partes. E é muito bom estar com você, estar com o Eliel também, esse grande empreendedor aí da cidade, também um homem. Já foi candidato aqui na cidade, fala bastante da concepção de política, mas foi candidato a vereador na nossa cidade, tendo uma votação expressiva pelo que se investiu e ainda sendo de um meio que tinha um outro candidato apoiando, sendo apoiado, e a gente sabe como é difícil, e teve aí um local expressivo, e é uma pessoa que a gente conhece a história de que fez para chegar até aqui onde chegou e tem muita coisa da vida dele que dá para ser observada e ser copiada. Muito bom estar com vocês. Então, para terminar esse podcast, quero deixar aí para vocês refletirem. Ande com pessoas que te façam crescer, que te façam evoluir. Porque se você andar com 4 pessoas aí que, né, não querem nada com a vida, provavelmente você vai ser a 5ª. Mas se você andar com pessoas que te elevam, te faz crescer, te faz pensar diferente, você vai ter tudo aí na vida para crescer também. Até breve. Tchau. Um abração a todos.